Olá, eu sou Sandra Trabuco Valenzuela e este é o Mega Séries pela rádio Mega Brasil Online. Hoje a nossa série é Lost in Space, Perdidos no Espaço. Você conhece essa série? É uma série que é um clássico da ficção científica. Ela foi em 3 temporadas, assim, recorde de público nos Estados Unidos, no Brasil e em todos os países onde ela foi veiculada. Olha só, a primeira temporada da série foi ao ar em 1965 e a última em 1968. Se você for pensar, foram só 3 anos de série, mas ela é tão marcante. Você imagina que a música, sabe quem fez a música de Lost in Space, ou Perdidos no Espaço? Um jovenzinho chamado John Williams. Então, para falar de Lost in Space, nós estamos hoje aqui no estúdio da Mega Brasil, o nosso amigo Paulo Manetta. Tudo bem, Paulo Manetta? Olá, tudo bem, Sandra? Obrigado pelo convite. Paulo Manetta é publicitário, professor da Universidade Anhembi Morumbi e também ele é mestre em comunicação. É um prazer ter você aqui, Paulinho. Muito obrigado. Bom, primeiro vamos dar alguns dados, né, do que é Perdidos no Espaço. Porque se você tem menos de 25 anos... Com certeza, não vai... Com certeza você não assistiu. Ou pelo menos... Olha, viu no YouTube. Viu no YouTube, O mas seus avô pais contou, assistiram. o pai contou. Isso mesmo. Olha só, a história é a seguinte, ó. No futuro, naquela época, né? No futuro, ou seja, em 1997, tá? A nossa nave espacial ia ser lançada, porque havia um problema de superpopulação na Terra. Então, em 1997, a espaçonave, que é a Gemini, Júpiter. a Júpiter, porque a Gemini Gemini foi sentido no primeiro, no né? primeiro, que é a Gemini 2. Exatamente. Então, a Júpiter é lançada com uma família, com o doutor, né, o professor, que é o John Robinson, sua esposa, Maureen, e seus filhos, a Judy, a Penny e o Will Robinson. Esse você deve conhecer, porque ele foi já cantado em verso e prosa. Olha lá. Além do Major Don West. Eles vão, né, eles são congelados, eles entram num estado de hibernação dentro de uma cápsula, porém eles não contavam com um detalhe. O Dr. Zachary Smith. O Dr. Zachary Smith, ele entra na nave como um espião sabotador. E ele faz com que ele programa um robô e esse robô vai destruir essa nave 8 horas depois. Só que o Zachary, ou mais conhecido como Dr. Smith, ele é um trapalhão. Nada dá certo. As coisas que ele faz sempre, nada funciona. Então, ele acaba estragando, né, o plano dele. Ele demora muito para programar o robô para se quebrar e ele acaba indo para o espaço junto com toda a família Robinson. Pois é, um tempo depois, ele acorda todo mundo e a nave fica perdida, vagando no espaço. E é isso, Perdidos no Espaço. Vamos lá. É o seguinte, ela foi produzida pela CBS, né, por Irwin Allen, que é, assim, nada menos do que também o realizador, o criador e produtor executivo, que fez também outras séries de grande sucesso nos Estados Unidos e no mundo inteiro, como Viagem ao Fundo do Mar, A Terra de Gigantes, O Túnel do Tempo, e inclusive mais tarde, na década de 70, ele faz também uma outra série, mais ou menos com o mesmo jeitão, né, que é a família Robinson, só que é a família que se perde numa ilha. Tá? Então, a família Robinson é o mote da nossa série. Vamos conversar sobre a série. E ele também foi também do Destino de Poseidon. Olha só, em filmes também, né? Ele fez muita ficção científica. Foi bastante. Manetta, me conta uma coisa, por favor. Você assistiu? Revele. Não, eu assisti você assistiu porque... na TV? Deixa eu contar para você, por que eu assistia. Na década de 60, eram poucas pessoas que tinham televisão. Então a televisão, e aquela antena que você tinha que subir por palha de aço, aquela coisa, aquelas imagens todas tortas, preto e branco, aquela coisa toda. Muito bem, eu lembro que assim, a briga, porque minha tia era a única na rua que tinha televisão. Então, como o Perdido no Espaço, ele foi inaugurado, ele surgiu, ele foi lançado no Brasil em 4 de dezembro de 1966, pela TV Record.
e ela passava depois da Jovem Guarda. Exatamente. Então, quer dizer, às 18 horas acabava a Jovem Guarda, que era nas tardes de domingo, às 6 horas da tarde ia todo mundo para assistir quer dizer, ficava a criançada para assistir o Perdidos na Noite. Perdidos no Espaço. Perdidos no Espaço, Perdidos na Noite, desculpa. Na noite é outra. Aí, a briga era no sofá, né? Porque aquele monte de primos, primas, todo mundo queria assistir, porque os maiores, com a Jovem Guarda, saíram e entraram. E aquela briga da TV. Então, eu lembro muito bem disso, dessa disputa de querer assistir o Perdidos no Espaço. Então, essa tem uma saudade disso tudo. E aí eu lembro de Túnel do Tempo, eu lembro do Viagem ao Fundo do Mar, Terra de Gigantes. Então, quer dizer que isso fez parte da minha infância. Então, nós comentávamos na escola. O assunto era o Dr. Smith, a sua lata de sardinha. E é muito engraçado porque também a gente não tinha variação de programas. Não. Todo mundo assistia a mesma coisa. Né? Por isso que o sofá tinha um tamanho grande, tinha o sofá do nono. Olha só, nossos personagens de Perdidos no Espaço. John Robinson era Guy Williams, a Johnny Loca fazia o papel de Maureen Robinson, né, que era a esposa. Mark Goddard, Don West, né, que era o nosso major, era o piloto da nave. Isso. A Martha Christian, ela era a Judy Robinson. Lembrando que a Martha Christian era uma moça lindíssima, né? Quando ela saiu da série, você sabe o caminho dela? Não sei o caminho dela, porque eu era muito pequeno, então eu não acompanhei muito, mas eu não lembro. Ela virou, assim, modelo publicitário. Ela ganhou muito dinheiro fazendo publicidade, né? Bill Mumy, né? Que ainda está por aí, né? Tá. A Angela Cartwright, né? O Will Robinson. Angela Cartwright, que é a Penny. E o Jonathan Harris, o Zachary Smith. E tem também 2 personagens que não estão nem no elenco. É engraçado porque eles não aparecem no elenco. Lembra os dois queridos, né? Além do Dr. Smith, tinha robôs, né? Tinha o robô B9, né? Que é o robozinho. Que era, Dr. Smith, não faça isso, Dr. Smith. Então ele fala, sua lata de sardinha não enche, não sabe. Eles tinham todas aquelas frases típicas, né? Não tem registro. Não tem registro, né, Dr. Smith. Porque é o seguinte, na verdade, o que é legal disso tudo, e hoje a gente com mais idade, mas naquela época era tudo na infância, a gente era inocentes, ingênuos, e a gente não sabia o que estava acontecendo. Mas hoje, você pensando em tudo isso, na verdade, com aquela guerra... como é que fala? Da cortina de ferro. Era corrida espacial. Era corrida espacial, quer dizer, a Rússia na frente, os Estados Unidos não ficavam atrás, quer dizer, aquela briga e, na verdade, assim, esse espião que era o Dr. Smith, na verdade, ele caiu do cavalo, na verdade, quer dizer, caiu dentro do foguete, porque, na verdade, ele caiu dentro do foguete que ele acabou indo para o espaço, na verdade. E ele começou através da sacanagem. Tanto que no primeiro episódio ele tenta acordar a família que estava hibernada lá, na verdade. Ele acorda de ele fato acorda para chegar e pega tudo, né? Pois é. E o computador que ele tinha programado se reprograma. Foi uma bagunça, daí e ele começa a virar a história. Então, quando surgiu os primeiros episódios, na verdade ele era muito mais ficção. Mas depois o Dr. Smith, ele começou a roubar tudo isso, e tanto que na segunda temporada virou muito mais comédia, até porque o Dr. Smith se tornou uma pessoa, um protagonista engraçado. Porque ele nem estava, né? Nem tava. No primeiro episódio, né? No piloto, que não foi ao ar. Não, era só ficção. Tava, né? Que era em preto e branco, era feito, então era mais ficção. Aí o Dr. Smith, quer dizer, já no terceiro episódio, o diretor já falou, opa, começou a tirar o poder do Dr. Smith, já começou a dar, como é que fala, participação maior para os outros personagens, para não sumir, porque, na verdade, o Dr. Smith tomava conta de tudo. Pois é, e assim, de repente, o robô, né, o B9, ou B9, né, em inglês, para quem assistia, assim, porque está disponível em DVD, no YouTube e tal. Então, o robô virou um grande personagem. Virou. Porque ele virou assim, como o Will Robinson não tinha o cachorrinho de estimação, ele tinha o robô. E era uma parceria muito engraçada, para você ver, né? Então, lá no futuro, é 1997. 1997 já passou, olha só. Faz muitos anos, né? Muitos anos, e passou, quer dizer, nós passamos, a minha infância, eu ficava 20 anos atrás. Como é que vai ser 1997? Eu com 7 anos de idade, 8 anos de idade, 10 anos de idade. Como é que vai ser 1997? Na verdade, quando você via aquela ficção, aquele efeito do robozinho,
sabe, se mexendo, aquelas luzes piscando, fala, nossa, e a gente acreditava nisso mesmo, será que tem? Mas pra gente, como foi a família Jackson, mas fala, os Jackson, quer dizer, tudo aquilo, micro-ondas, quer dizer, hoje tudo isso tá aí. Mas era um futuro tão distante, né? Era uma coisa... Em 97 era um futuro, nossa, lá perdido mesmo, né? Eu acho que os tempos mudaram hoje. Pois é, tempos, assim, a relação que a gente tem com o tempo. É verdade. Não é? Hoje está muito mais rápido, mas naquela época não. Naquela época a gente demorou esses 30 anos até 97, era uma eternidade. Exatamente. Será que ia acontecer tudo isso mesmo? Mas a evolução foi tão rápida. Veja hoje o que está acontecendo. Hoje se acorda o japonês, já desenvolveu uma nova tecnologia. É muito engraçado porque às vezes a gente fala, você é professor que nem eu lá na universidade, é muito engraçado a gente ver com os alunos, você pergunta para eles assim, vocês tinham faz 10 anos celular? Pois é. Nem todos tinham, né? É uma coisa muito recente. E hoje a gente não vive sem o celular. Sem o celular. Hoje é a segunda, nós estamos aí com é o nosso computador de mão. É o robô, né? É o robô. Nosso B9, só que incorporado praticamente. Com um monte de tecnologia, muito mais rápido, muito mais. É isso, né? Pois é. Olha só. Então, além disso, o nosso robô aqui, ele foi um sucesso no mundo inteiro. Não, eu lembro que vendiam robozinhos de plástico. Então como é que fala? É como a menina queria a boneca, os meninos queriam o robozinho. Virou um comércio, vai. E são dos primeiros, porque não existia esse assim, vamos fazer o bonequinho do filme ou da série. Não. Olha, o primeiro episódio, que não foi ao ar, é um dos episódios mais caros da história da TV. Tanto é que se dizia que a CBS poderia até falir. Né? De tão caro que foi. E toda a empreitada que foi construída em função dessa série. Agora, o que é mais incrível é que o Irving, na verdade, que eles usaram, eles foram muito criativos, porque, na verdade, eles usavam maquete, mockups, cenários dos outros, do Túnel do Tempo, do Viagem ao Fundo do Mar. Eles roubavam, quer dizer, não é que roubavam, eles emprestavam o cenário para um para o outro, entendeu? Mesma ideia de filmes, né? De outros filmes, né? Maneta, vamos dar uma pausa, vamos para o nosso segundo bloco, e em seguida a gente vai continuar falando do nosso aqui, Perdidos no Espaço, falando um pouquinho mais dos personagens. É só um momentinho e a gente já volta. Você está ouvindo Mega Séries, com Sandra Trabuco Valenzuela. Voltamos com o Mega Séries, hoje falando de Perdidos no Espaço, com o nosso convidado, professor e publicitário Paulinho Maneta. É um prazer de novo. Prazer de novo. É o seguinte... E ainda rever essa história, essa coisa da nossa infância, né? Então, olha só. Gente, o Irving Allen, ele era um visionário em termos de produção audiovisual, de ficção científica, porque além de todas essas séries do Túnel do Tempo, que aliás eu adoro o Túnel do Tempo, eu preciso fazer um programa sobre o Túnel do Tempo, que é demais. Então, Terra de Gigantes e tal, ele também fez outros filmes de muito sucesso, como Destino de Poseidon, O Inferno na Torre. Você chegou a assistir Inferno na Torre no cinema também? Que era o filme desastre, né? Catástrofe e tal. E efeitos especiais espetaculares, né? Para a época é ótimo. O Mundo Perdido, enfim, clássicos da ficção também. Olha só, dentro das criações dele, a gente tem que pensar que ele também deu trabalho, deu start, né? Deu início à carreira do John Williams, né? Williams. E posso contar, Sandra? O John Williams, assim, eu sou um cara... O John Williams, na propaganda, ele me nutriu, ele me abasteceu bastante das coisas que eu criei, do que eu desenvolvi. Eu usei muitas trilhas do John Williams. Mas aí depois, você lendo uma matéria aqui, um assunto ali, você percebe, eu descobri que ele tinha feito o trabalho do Perdidos no Espaço. Então, e ele fez foi uma felicidade. Muitas coisas assim, antigas, né? Porque ele trabalhou, imagina, toda a abertura, a música do Túnel do Tempo, todas essas séries do Irving Allen, ele que fazia. E ele tinha outro nome ainda. Não sabia. Olha só, ele tinha aqui, deixa eu ver aqui, opa, tem uma música, era o John Towner Williams. Pois é. Um jovenzinho. Meu nome artístico é John Williams. Então,
Eu tenho CDs dele, gravações deles. Isso aí é Ennio Morricone, para mim são os dois mais importantes. Eu acredito que são dos mais importantes. E assim, ele é o recordista, né, de Oscars, né? Sim. De nomeações, mais de 50. Imagina, mais de 50 Você pega o Tubarão, você pega... A Lista de Schindler, vai embora. E vai, né? Star Wars, Indiana Jones. Nossa. É só maravilha, né? Olha só, voltando aqui ao nosso Perdidos no Espaço. Você lembra da abertura, como é que era? Lembra dos desenhinhos? Eu lembro do desenho, era a coisa mais engraçada. Porque pra gente, aqueles desenhos já fazia parte na nossa cultura, no nosso repertório. Aqueles bonequinhos todos andando, sabe, um puxando o outro, aquela coisa toda. Porque eles estavam todos amarradinhos. Sabe uma coisa interessante que eu fiquei agora conversando com você? Eu lembrei, assim, como é que era o padrão de família? Você lembra que eles iam para o espaço, avançar? Você lembra como é que era a família? Olha, bem tradicional. Ah, não, é bem aquela coisa. A mulher, lembra que a mulher ficava dentro de casa cozinhando? Cozinhando, era bem machista, né? Hoje não pegaria bem, entendeu? Então, mas é engraçado, porque você via que a mocinha bonitinha era só a mocinha bonitinha. Ponto. E meio namoradinha do major, do piloto. Paquerando o comandante. Era isso, né? E a Penny? A Penny... Era a Penny. Era, né? E, assim, os meninos eram todos apaixonados ou por uma ou por outra, né? Não, e todo mundo, a molecada, imagina aquela frase, nossa, entendeu? E a mulher, a mãe era a mãe mesmo. Era mãezona, né? Cozinhava, cuidava de plantinhas, e sempre, não importa em que planeta ela estivesse. Mas é verdade. Ela era a mulher... A mulher certinha. É a Amélia. Correta. Né? Correta. Olha só. Outra coisa que é interessante da gente falar também de Perdidos no Espaço é que em 97, que foi o ano, né? Que seria no futuro. Foi feito Perdidos no Espaço, um filme. Foi feito, né? E eles pegaram todos esses personagens de novo. Então, mas você chegou a ver? Porque eu não vi Não vi esse filme, não vi porque, sabe, assim, não é um... Eu tenho uma referência do que foi aquilo lá. Eu acho que qualquer coisa que fizessem parecido, eu ia perder a minha... Não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa. Então, aqueles remakes nunca são iguais ao que... Pois é, agora, falando em remake, parece que a Netflix ganhou o leilão e a Netflix vai produzir 10 episódios do Perdidos no Espaço, que legal. Que vai ser lançado agora em 2018. Nossa, sensacional. Já fizeram um casting. Eu vi alguma coisa desse tipo, não sei se está rolando, porque não sei se tem crise ou não, mas ninguém mais falou mais nada. Mas eu vi essa reportagem, mas não sei se... Certo, nossa, que bacana, eu não sabia não. Então, e o Bill, como é que é? Bill Mumy, né? Que ele é o ator. O ator. Né? E depois, porque ele se confunde um pouco, né? Bill Mumy é o Will Robinson. Will Robinson. Então, e o Will Robinson, ele virou também, não só ator, que ele continuou fazendo algumas coisas, mas ele virou músico, né? Produtor musical. E ele faz muita coisa, muita voz e tal. Ele dubla muito. Será que ele vai fazer alguma... Então, eu vi a ficha técnica. Você chegou a ver alguma coisa? Não, a ficha técnica, acho que não lembro o nome dele, não. Não tinha. Puxa vida, seria uma oportunidade de ver, né? Eu não sabia disso, não. E uma coisa, né? Falar do Dr. Smith, né? Que é uma figura com que marcou bastante, não estou dizendo que o Guy Williams, não. O Guy Williams marcou muito mais no filme do Zorro, no seriado do Zorro, do que no Perdidos no Espaço. Ele ficou até meio chateado com isso, mas né? o que ficou marcado para mim, a minha infância, meus amigos eram o Dr. Smith e o Will Robinson. Os três, e o robô, né? E o robô, os três aprontavam bastante, quer dizer, o Dr. Smith ia aprontando daquele jeito dele. Se você for pensar, o Will Robinson era um nerd de hoje, né? Era isso que eu ia falar. Eu não queria falar, mas ele era um nerd de hoje. Sim, Dr. Smith, mas vamos dizer, é como aquela frase do Dr. Smith que ele chamava o robô de sua lata de sardinha. Com o Dr. Smith não tema com o Dr. Smith, lembra disso? Com o Dr. Smith não tema, com o Smith não há problema, né? Isso mesmo. É sensacional. E a gente falava isso o tempo todo, não né? Não tema. Porque virou um bordão. Virou um bordão. Né? E mesmo assim, você lembra como é que era do perigo? Não tem resistência, tem perigo, doutor. Não, o computador era muito... Era muito bom. E esse robô, ele surtava, né? Porque ele tinha... Ele ficava... Quando ele não entendia, ele entrava em parafuso, dava um bug na cabeça dele.
E quando sai a fumacinha, aquela coisa toda. Era muito engraçado. Olha só, você sabe que essa relação, sempre que eu vejo Star Wars, a memória me vem essa relação do C3PO, né, e do R2D2. É o Dr. Smith mesmo e o robô, né? Você não, por mais que você, quem não conheceu, mas nós que passamos por isso, você lembra, você traz na lembrança tudo isso aí. Você lembra do robô, de vez em quando eles são engraçados, meio jocosos, assim. Porque eles são, né, o tom de brincadeira, né? De comédia, entendeu? São dos dois personagens. Dos dois personagens. Então, quer dizer, traz muito lá do Perdido no Espaço. Porque se você lembrar, o C3PO, ele tem aquela coisa meio, ele é meio, como é que chama? Meio medroso, meio... Agora, medroso é o Dr. Smith, então. Um covarde, né? Porque, na verdade, ele, com aqueles trejeitos dele, é um covarde, um medroso, na verdade, que aprontava todo o tempo, mas ele sempre estava aprontando e correndo. Quer dizer, não tinha nem cara. Então, isso que é muito ele bacana. Ele era covarde, muito covarde, né? Mau caráter. Mau caráter, ele não enfrentava. E é um mau caráter ridículo, né? Pois é, hoje não dá. Hoje, agora, pensando bem, essas coisas que a gente não gostava pra gente, sabe, a gente evitou até isso, de não ser como o lado porque era tão exagerado, que era bem exagerado. Bem exacerbado, né? mesmo. Porque era até meio, olha, é como não ser, né? Como não ser. Então, acho que quando você exagera, você fala, não quero isso pra mim. Então, acho que a nossa geração criou muito isso. Então, acho que a gente até mais, mais correto, mais ético, tinha até mais moral, até por isso. Pode ser. É interessante, né? Porque tinha essa... as séries mais antigas, elas tinham esse bem e o mal bem definidos. Né? Não é que nem hoje, porque você assiste, peraí, em Game of Thrones é o quê? Peraí, o que é o quê? Né? Então não tá dividido, não está separado. Tem uma linha... O que é isso é certo, o que isso é errado. Mas aquilo a gente mostrava realmente, isso é errado. E porque a nossa educação era, isso é o certo. Então você via aquilo e falava, não. Então, ele era assim, a gente amava o Dr. Smith, mas também de vez em quando detestava. Porque ele era assim, na verdade, ele era engraçado, simpático, mas a gente, pelas sacanagens dele, a gente mas, assim, não detestava. Porque assim, um vilão ruim, né, ele destrói uma série. Um vilão bem feito, mas que a gente aprende a gostar, ele tinha aquele humor inglês, né? Pois é. Você sabe que ele... Bem é interessante porque discreto. Como tem aquela coisa da corrida armamentista, né, da corrida espacial, Rússia, União Soviética contra os Estados Unidos, você sabe que ele era descendente de russos? Mesmo? Então, ele era americano, nascido, mas será que eles pegaram de propósito para fazer o negócio? Mas não é, sabe, Sandra, naquela época era tudo contra. Era propaganda americana contra a cortina, contra o lado, como é que fala, o pacto o de bem e o Varsóvia. mal, bem era claro. O bem e o mal, bem claro. E justamente, como a União Soviética, naquela época, a Rússia, hoje Rússia, naquela época a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, já tinha lançado a Laika, já tinha eles estavam mais adiantados. Foi depois que os Estados Unidos tiveram que 69 correr, né? que foi, que aí colocou a bandeira na lua, em 69. Quer dizer, então, eles tinham que mostrar que a potência, nós estávamos na frente. E a propaganda de Hollywood também ajudou bastante esses filmes, esse seriado aí, para mostrar para os outros países que os Estados Unidos já estavam na frente. Por mais que os efeitos especiais fossem aqueles efeitos toscos, ruins, aquela coisa, a gente não tinha essa noção. Mas passava o que? Tecnologia, passava que, entendeu? Os americanos, e a gente acreditava nisso. Pois é. E para a propaganda americana, isso foi muito legal. Vamos continuar esse papo no terceiro bloco? Vamos falar um pouco de como foi produzido, porque a primeira temporada foi preto e branco. Vamos falar um pouquinho dos efeitos também. Vamos a gente volta já. Você está ouvindo Mega Séries, com Sandra Trabuco Valenzuela. Voltamos com o terceiro bloco do Mega Séries, hoje falando de Perdidos no Espaço, Lost in Space. E para falar com a gente, o nosso amigo, professor e publicitário, Paulinho Manetta. Manetta, estávamos falando da qualidade das imagens, estávamos falando do tipo de cenário,
E dos efeitos especiais, né? Dos ditos efeitos especiais, porque, na verdade, era tudo feito no braço. No braço, era defeitos, né? E, na verdade, é o seguinte, eram coisas que eram tentadas, eram, como é que fala? Era manual a coisa, não tinha nada de tecnologia. E não tinha nada para ensinar antes, né? Nada. Tudo era criado ali. Tudo criado ali, quer dizer, a criatividade que nós temos. Como é que vamos fazer esse foguete voar? Como é que vamos fazer isso aqui? Não existia o chroma key, não existia ainda. A Adobe não tinha desenvolvido ainda, como desenvolveu no Guerra nas Estrelas, todas aquelas telas, aquelas coisas para você recortar. Não existia o RGB para você recortar as pessoas. Não, você tinha que criar aquele cenário você criar em maquete, em mocap, você tinha que fazer um figurino, você tinha que fazer pesquisa, assim, que roupas que iam fazer. Ó, explica para o nosso ouvinte, porque nem todo mundo sabe o que é mocap. Dá uma explicação aí para o Então, mocap é uma simulação, por exemplo, você simula um produto que você não consegue filmar, por exemplo, um foguete. Você não vai construir um foguete para filmar. Então você faz um mocap de um tamanho menor e você pode trabalhar com ele. Você pode trabalhar, mudar a posição, quer dizer, não vou fazer em tamanho real, porque tem 20, 50 metros. É um elemento falso, mas que tem que ser igual. Tem que ser igualzinho, quase que a cópia, né, fidedigna do original. Pois é. Olha só, uma pergunta. Você acha, assim, o público hoje, jovem, tá? Assistiria a série, o que você acha? Como é que a gente pode... qual é a abordagem que o público jovem teria com essa série? Qual é o apelo? Porque eu acho que vale a pena assistir. Bom, mas não, vale a pena assistir como histórico, como repertório. Exatamente, como cultura até, para dizer que um dia assistiu. Você acha que o pessoal jovem gostaria da série? Se por exemplo, como eu estou dizendo, se a Netflix produzir realmente esse remake, e produzir, não estou dizendo fazendo uma paródia do que era, mas fazer uma coisa parecida, com um enredo bacana, com a linguagem desses jovens, que é mais, entendeu, que contemporâneo aqui agora, com certeza, eu acho que vai, porque nome Netflix, começa a reverberar na internet, o buzz, essa conversa toda. Então tem uma produtora, um produtor, um nome muito forte por trás. Então as pessoas vão comentar. E é importante você Mas tem que usar a linguagem, então, o roteiro, a linguagem legal. Tem que ser do jovem. Então, você tem que dar uma acelerada, porque, claro, o ritmo, né, da edição é outro, é outra coisa. É que nem pensar no Blade Runner que a gente assistiu em 82, enfim, 81, 82, e hoje um Blade Runner. Não dá. Eu acho que hoje é muito mais corte, é muito mais... som, muito som design hoje. Hoje o som design é muito importante. Naquela época, na verdade, você mixava alguns efeitos, você produzia aqueles sons. E os tempos, na verdade, assim, a movimentação dos personagens era mais lenta. As câmeras eram muito quadradas, os movimentos. Hoje não. Hoje você usa rampa na edição, você usa chicote. As câmeras hoje elas não têm elas não são, como é que fala? Elas não são estáticas, quadradinhas. Elas têm um movimento, então é o olhar mesmo, essa coisa mesmo, tudo ao mesmo tempo agora. É isso mesmo. Então, mas para o público jovem, eu sugiro que assista, pelo menos como curiosidade. Olha só, a primeira temporada é em preto e branco, a segunda e a terceira estão coloridas, você já pode assistir e tal, mesmo no YouTube está disponível. E também eles estão vendendo um kit. Isso, olha... Lá você pode comprar em DVD e tal, ou pelo menos pegar em locadora, ainda tem, algumas locadoras ainda têm essa série que dá para pegar. E assim, como curiosidade, é perfeita, porque assim, é uma referência. Se você gosta de comunicação, você gosta de filme e tal, é uma referência de ficção científica. Nós trabalhamos em comunicação, não importa da onde, tudo para a gente é referência. O que importa é a gente ter essas referências, porque do que foi e como nós chegamos. Porque muitas vezes a gente usa essas referências, mesmo antigas, por coisas modernas, aqui atuais. E você enxerga, né? Você vê, porque muitas das pessoas que trabalharam naquelas séries, John Williams está aí, produzindo música. Pois é. Né? E não é pouca coisa. E o Guy Williams morreu aqui, de aneurisma na Argentina, ele tinha uma fazenda na Argentina. Tanto é que ele fez tanto sucesso como Zorro que ele decidiu emigrar, né? Porque ele era filho de latinos. Ele era hispânico, mas ele era americano.
Muito bem, o que eu ia falar é o seguinte, outra coisa desses efeitos especiais é que a gente não percebia. Porque a televisão, Sandra, era 525 linhas. Hoje a gente está falando de 1000 e poucas linhas, 1000 e poucos pixels. Mas quando chegava para a gente, a televisão tinha 525 linhas, mas quando chegava para a gente pelo sinal, que era por antena, não era cabo, chegava com 180, 150 linhas. Quer dizer, aquela imagem que vocês assistem programas antigos, fica meio borrado, é por isso, não tem, as linhas nos pixels, os pixels não se formaram. Então olha só a nossa dificuldade. Então a gente via aqueles efeitos, não é que a gente via com detalhe, é que a gente não se preocupava nem com isso, porque não dá nem para você ver. Exatamente. E outra coisa, quando ventava e a antena balançava, a imagem também balançava. Balançava tudo. Né? Não era fácil, não. E não podia chover também. Você tinha que colocar uma esponja de aí aço levantava, na ponta. Levantava um prédio, já tinha que virar antena pro Pico do Jaraguá. Olha, é incrível, caso, né? Que mudança Paulo. radical que a gente teve, né? Em tão pouco tempo. Era bacana que sobe lá no telhado para mexer na antena. Mais um pouquinho, vira mais. Não, olha mais para a direita. Deu. Porque cada canal tinha uma regulagem diferente. É uma coisa maluca. A sorte é que a gente tinha poucos canais. Então, você regulava e ficava aí depois lá. lançaram um aparelhinho que você colocava a antena e você ia controlando. Quer dizer, você meio que... Ele mesmo já corrigia. Mas aí, putz, era o melhor mesmo era a antena externa. É verdade. E isso implicava também som, né? O som também era muito precário. Muito ruim. Olha, uma coisa interessante... O som era magnético, né? Depois que veio o óptico, e era projetor de filmes. Então, na verdade, ele passava... Quando era magnético, ele passava pela cabeça. E quando era óptico, ele fazia até a leitura. Mas qualquer sujeirinha que tivesse no negativo, aqueles estouros, aparecia. Pois é. Um fio de cabelo ali na banda sonora, na telecinagem já ia direto. E olha só... Quando fizeram o DVD, o lançamento aqui no Brasil, fizeram questão de deixar o DVD com o som da dublagem do original. Então, sabe quem foi o dublador? Gosta, né? Foi o Borges de Balso, o dublador do Dr. Smith, né? Ele era um ator e dublador. Ele era ator e virou dublador. Tanto que é verdade que o Dr. Smith veio aqui na década de 1969. Certo. Você sabe que ele foi no programa da Hebe, no Dr. Asa, parece. Mas da Hebe eu sei que ele foi. Certo. E ele se encontrou com o dublador dele. Nossa. Para nós, tudo isso era um mistério, tá, gente? Quem assistia a televisão naquela época não tinha ideia como era feita. A gente só assistia e pronto. Né? Olha, bom, deixa eu finalizar aqui, terminando um pouquinho, fechando aqui o nosso Perdidos no Espaço. Muito bem, agora me conta, qual é o personagem que você mais gostava? E deixa assim, além do personagem, o que você recomenda das pessoas prestarem atenção se forem assistir Perdidos no Espaço, Lost in Space? O personagem, para mim, o que marcou foi o Dr. Smith e foi o robô. O robô era muito engraçado. Ele parecia nosso amigo. Parecia nosso amigo, entendeu? E ele era aquele cara que era, como é que fala? Ele era aquele menininho que queria uma ajuda, mas a gente tinha dó, mas eu não sei como é que é essa relação, mas os dois personagens. Muito bem, porque eu acho que eu gostava de ver ele aprontando e ele se estrepando no que ele aprontava, entendeu? Ele queria sabotar, mas... O que iam fazer? A gente torcia para ele ser pego, não é? Justamente, então a gente torcia. Então ele tentava sabotar e a gente torcia para ele. Então acho que me virou isso mesmo, torcida. Agora, tecnicamente, o que eu acho legal você assistir é você ver o movimento de câmera, é ver o figurino, é ver o cenário... principalmente pessoas que trabalham em comunicação, é ver os detalhes disso aí. E depois... Quando vocês foram assistir uns filmes muito mais recentes, de 2000 para cá, começa a ver como mudou essa coisa do efeito especial, da sonorização, da mixagem, da trilha sonora, o áudio, as coisas estão mais audíveis. E como as coisas nasceram, né? Especialmente então, como as coisas tudo nasceram. Tudo na base, né? Tudo no pelo, tudo na raça, entendeu? Então eu imagino que esses caras... Porque não só na raça, mas eles desenvolveram muitas coisas. Nós aprendemos, quer dizer, esses... produtores de efeitos, eles aprenderam muito com isso. Porque aprenderam tanto que serviu para os outros filmes que vieram depois. Certo. Então isso que é bacana. Pois é. Bom,
Olha, eu quero agradecer muito você ter vindo, foi um bate-papo muito legal. Falar de séries, e uma série como essa, né, que é um clássico da TV. Eu estou buscando ainda, sabe quando você está falando aqui, eu estou buscando ainda. É que a gente vai lembrando, né? Porque a gente era porque muito agora está focado jovem. nisso, então eu estou buscando algumas coisas que ficaram na minha memória da minha infância. Quando, por exemplo, você deve ter assistido, primos, claro, sabe? Jornada nas Estrelas, né, que é posterior a isso. Mas assim, quando você assiste Jornada nas Estrelas, pensa na roupa. Pois é. Tem a ver, né? Você vai encontrando elementos ao longo, né, do cinema e tal, coisas que são de perdidos no espaço. Tanto aquela roupa do Dr. Smith, se você for ver até, no Jornada nas Estrelas tem o mesmo, um sinal parecido. Exatamente. Então você vai encontrando ecos, né? É aquela coisa, em comunicação também você vai resgatando o que é bom. Né? Você sempre vai... Isso é legal, vamos usar, olha... Vamos mudar, vamos melhorar, mas né? Tá ali. Tá também ali veio a cores, também ajudou bastante. Então, aí já começaram a pensar já com uma imagem na cabeça já a cores, então começaram a ver colorido, né, a coisa. Então, os equipamentos, os botões brilhavam mais, eram mais coloridos. Sim, mas a gente aqui no Brasil demorou. Continua. Até os anos 2000 ainda tinha casa que tinha televisão. Então, preto e branco, né? Nos anos 2000 ainda tinha gente com TV a cor, preto e branco. 2000 eu tô falando, até 2005, que aquela TV pequenininha que se colocava na cozinha. TV de tubo, né? De tubo ainda. Ainda tem TV de tubo. Nós somos um lugar que nós vimos uma TV de tubo, na verdade. Nossa. Pois é. Mameta, olha, muito obrigada. Espero que você volte a falar com a gente de séries. Foi um prazer ter você aqui. Pode convidar, o maior prazer. E até resgatar essa coisa que estava lá dentro, entendeu? De recordar tudo isso da minha infância. Isso é bacana. Ok. Paulinho Maneta falando com a gente aqui de Lost in Space. Ficamos por aqui. Boa semana para você. Até lá. Você ouviu o programa Mega Séries, com Sandra Trabuco Valenzuela. Mega Séries é apresentado todas as terças-feiras às 10 da manhã, com reapresentações às quartas, às 8 da noite e às quintas, às 3 da tarde, aqui na sua rádio Mega Brasil Online, um canal a serviço da comunicação.